Transmitindo as últimas novidades para você viver melhor. Rádio Estado Digital, uma emissora do Grupo Estado de Comunicação Digital. Junina, que você viu um flash rápido. Mas agora vamos passar para os assuntos mais direcionados, como é o caso do que está acontecendo no nosso Sindicep Pará. O Sindicep Pará é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado do Pará e do Brasil, porque tem em toda parte. Ele tem aqui um trabalho muito forte desenvolvido na sede do sindicato e que nos últimos 2 dias, sexta e sábado, houve uma reunião muito importante na sede do Sindicep. E nós tivemos, inclusive, o contato com o nosso companheiro Aguinaldo Barbosa da Silva, que se fez presente lá. Mas hoje ele está presente aqui. Então nós vamos conversar agora com o Aguinaldo Barbosa da Silva, porque tem um grande chamamento, e eu quero que vocês prestem atenção muito nessa nossa colocação. É o momento de união, é o momento que se faz necessário unir forças, porque o Aguinaldo Barbosa vai apresentar para nós aqui o que houve, né? O que houve nesses 2 dias de planejamento. E você vai ter a oportunidade de ver agora um áudio, né? Que você vai ter um áudio a respeito de um assunto muito importante que precisa da participação contínua, cada vez maior, de cada associado do Sindicep. Vamos ao áudio que você vai já entender, e o nosso Aguinaldo Barbosa da Silva vai entrar em detalhe. Tá certo? Vamos ouvir este áudio. A equipe aqui de trabalho do jurídico, o nosso companheiro Mário aqui, que é da Finanças, iniciando uma grande luta aí ao PASEP, né? E nós tivemos algumas ações aí que foi favorável. Nós vamos dar o pontapé inicial nessa campanha, o nosso querido doutor Pedro Cavalera explicar melhor para vocês. Olha só, gente, filiados, aposentados, pensionistas, Sindicep, a assessoria jurídica do sindicato recebeu a informação e a publicação de 10 sentenças favoráveis somente na nossa regional de Itaituba. Isso quer dizer que a nossa tese do nosso jurídico, os nossos funcionários, está correta. A nossa tese contra o Banco do Brasil deu certo. Então nós estamos chamando quem não é filiado que venha se filiar ao sindicato, porque agora nós temos uma base concreta para entrar e buscar ação de PASEP. Venha no sindicato no dia de terça, quarta e quinta, nos plantões da assessoria jurídica, das 9 horas a 1h da tarde. A gente está montando, né, uma agenda de visitas nas regionais. Cada mês vai ser uma regional. Para que todos nós possamos conquistar os nossos direitos. Venha se filiar e vamos entrar com a ação do PASEP. Muito bem, e agora você ouviu, eu espero que você tenha aumentado um pouco o volume, se estivesse um pouco baixo do seu receptor, mas foi uma declaração muito importante. E não sou eu que vou explicar, eu vou apenas cumprimentar o nosso amigo Aguinaldo Barbosa da Silva, que está aqui, ele é o coordenador de aposentados e pensionistas do Sindicep, e ele vai falar sobre esse tipo de assunto. Preste bem atenção que vai atingir muita gente que está nesta situação e que pode contar com o apoio jurídico dos advogados lá do Sindicep. Bom dia, companheiro Aguinaldo Barbosa, seja bem-vindo aqui. Qual é essa novidade que muita gente vai se beneficiar a partir do momento que ela se engajar nessa luta, que é uma luta antiga, mas é você que vai explicar. Conte qual foi essa novidade que estourou agora e o pessoal do Sindicep precisa participar para poder oferir do direito que é dele. Bom dia, Nilton Guedes. Bom dia a todos os internautas, né, as pessoas que estão nos assistindo hoje no programa Panorama Amazônico. O Sindicep Pará, ele é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Pará, que fica localizado ali na Travessa Mauriti, número 2239, no bairro da Pedreira, entre a Avenida Duque de Caxias e o
canal da Visconde de Inhaúma, né? E os sindiceps, eles existem em todos os estados da federação, o Sindicato dos Servidores Públicos, um mudo de sindicep para sindicef, né? Como é o caso do Sindicato de Brasília, mas todos são do âmbito da administração pública federal, no caso o pessoal do poder executivo, né? Funcionário do poder executivo. Então, nós estivemos, dia 28 e 29, reunidos na sede do sindicato, a direção colegiada do sindicato, composta de 9 coordenações, e além das regionais, né, que são as nossas regionais, que de Santarém, de Altamira, de Itaituba, da Estrada, de Cametá, que compreende a região das ilhas. E todos estivemos lá reunidos, inclusive com o nosso corpo jurídico também, né? E demais funcionários do sindicato, para a gente discutir, elaborar e analisar o andamento dos trabalhos, que foi realizado agora no primeiro semestre, e o que virá para o segundo semestre. E nós analisamos, inclusive, a nossa campanha salarial, que se encerrou agora no fim do mês, né, com o governo federal, onde nós não conseguimos avançar muito, porque ficou o mesmo que ele tinha assinado o acordo com as entidades servidores federais, não avançou mais do que isso. Reajuste zero para 2024, não tem nenhum reajuste. E para 2025, a partir de janeiro, 9%, e a partir de abril do ano de 2026, mais 5%, né? Então, mais um ano que nós passamos sem reajuste salarial, mas nós brigamos, lutamos, fizemos paralisações, manifestações, reuniões no MGI com os ministros, com o próprio Lula, né? Onde colocou lá seus argumentos em relação a esse tal de arcabouço fiscal, né, que não pode ultrapassar um limite lá e tal, né? Colocou a situação financeira do país e foi nos enrolando até o término aí do espaço que tínhamos para dialogar com o governo. Então, foi assinado o acordo. De qualquer forma, em janeiro nós vamos já estar garantido o reajuste, né? E as universidades federais, os institutos federais de educação ainda continuaram em greve. Entretanto, ontem foi encerrada a greve, tanto das universidades brasileiras como dos institutos de educação federal, né? IFPA. O IBAMA e o INCRA ainda estão em estado de greve, né? Forçando aí uma reestruturação de carreira que está também sendo prometida para o próximo ano, né? Essa reestruturação de carreira é importante para equacionar os problemas ocorridos durante vários anos em que muitos cargos da administração pública foram extintos, né? Também muitos cargos foram criados e é preciso fazer uma reestruturação e um plano de carreira de cada órgão para equacionar esse problema, né? Mas nós estamos lutando e queremos dizer aqui que o Sindicep Pará reafirma o seu compromisso em defesa dos direitos dos trabalhadores, no caso dos servidores federais, né? Para que possam ter uma vida digna e confortável para seus familiares. Dizer que mesmo diante de tantas investidas, no caso nosso dos aposentados e pensionistas, a Previdência resiste, né? E o Sindicep Pará reforça sua essência em defender os aposentados e o trabalhador brasileiro e sua família.
na aposentadoria ou em situações de sua vida laboral, em que o trabalhador fica impedido de trabalhar e deve ser acolhido e respaldado pelos benefícios da Previdência e pelos quais paga enquanto tem vínculo empregatício formal. O reconhecimento formal é essencial para a garantia desses benefícios e direitos previdenciários dos trabalhadores. A contribuição previdenciária é a principal fonte de sustentação do sistema. O Brasil tem uma das piores distribuições de renda do planeta. E a Previdência tem sido um instrumento efetivo, Nilton, de combate à pobreza e de garantia de renda das pessoas de idade avançada, resgatando a dignidade de milhões de brasileiros, reduzindo as desigualdades sociais, mesmo com as sonegações e as paternalistas desonerações e o perdão de dívidas de grandes empresas, amiga do rei, né? E os ataques aos direitos dos trabalhadores. Então, nós defendemos uma previdência pública, que continue pública, em respeito ao direito dos aposentados e pensionistas desse país, né? A gente sabe que por trás de toda essa política implementada aí, e já se avizinha uma possível nova reforma da Previdência, ele quer abrir caminho para a privatização da Previdência Pública. E nós não devemos aceitar isso. Eu acho que, apesar de a gente não ter avançado agora na questão salarial, mas nós não vamos deixar de lutar, porque sem luta não há vitória. E nós temos que gritar aqui contra tudo aquilo que vem de encontro aos nossos anseios, aos direitos dos trabalhadores. Nós não queremos privilégios, nós queremos apenas que seja respeitado o direito dos trabalhadores, daqueles que passaram décadas trabalhando aí, contribuíram com a Previdência e hoje estão sendo massacrados pelo sistema. Então, nós queremos direito e não é um benefício, uma benécia que o governo nos dá. É um direito que foi adquirido e que está na Constituição Federal. E isso nós temos que lutar. Então, essa luta aqui, ela vai continuar, né? Enquanto tiver vida, nós estamos lutando. Então, tem aqui um poema que eu até tirei aqui, que respalda essa luta aí, olha. Diz aqui: na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim, e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem. Piso nas flores, mato nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca a voz da nossa garganta e não podemos mais dizer nada, né? Então nós não temos que nos calar, não. Nós temos que ir para cima, lutar para arrancar esses direitos. Sempre foi assim, desde lá do início do século XIX, né, que os trabalhadores lutam, e não é possível que agora a gente vá cruzar os braços diante de um revés, né, de um revés. Nós temos que continuar lutando. É isso, Nilton? Eu queria te perguntar uma coisa. Quem são os advogados que estão lutando junto com os associados e com o sindicato nessas lutas? Qual é essa banca jurídica? Quais são esses apoiadores nesse sentido? Nilton, eu ia falar dessa questão agora, porque o sindicato ele defende o trabalhador, no nosso caso, servidores públicos, federais, ativos, aposentados e pensionistas, no âmbito, né, da relação do trabalho entre governo e servidor, que é questões administrativas, jurídicas e políticas, né? Essas três coisas aí que o sindicato atua. Nesses três segmentos, né? Então nós já ganhamos várias e várias ações judiciais, muitas pessoas já receberam. Infelizmente a
A nossa justiça é muito morosa, né? É muito morosa, passa anos para pagar um processo, mesmo ele já sendo pacificado, ou seja, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior do judiciário, entendeu? Mesmo assim, as protelações do governo para pagamento desses precatórios leva anos, e às vezes as pessoas morrem, né? Tem que habilitar os herdeiros para receber, porque passa quando deveria, se o cidadão ganhou a ação, não tem mais como o governo recorrer, tem que ir para um precatório, para pagamento, tem que pagar o indivíduo, não protelar. Olha, no último governo, sabe o que o governo fez? Aí um absurdo, 28% que está 30 anos, tem gente que ainda não recebeu, muita gente já recebeu, mas tem muitos que não recebeu. Estava tudo na quinta vara da Justiça Federal de Brasília. O governo simplesmente pegou esses processos para retardar o pagamento, porque todos já estão passivos para pagar, mandou para o IAPOC, para a instância lá do judiciário do IAPOC, para dificultar essa questão. Felizmente, nós estamos recambiando esses processos para cá. Então, surgiu... Quais são os advogados que Então, já passou vários advogados por lá, sempre é o escritório que a gente aluga, não é um advogado individual. contratam um Escritório. E já passou vários por lá, né? Todos têm ações ainda correndo, que estão acompanhando, mesmo sendo uma ação do sindicato, mas o advogado que é o patrão da ação, ele continua acompanhando. É o caso do Cavaleiro, né? É. Quais são os outros? E agora, ultimamente, nós temos a nossa assessoria jurídica, é o doutor Pedro Cavaleiro, doutor Marco Apolo, que além de ser um grande jurista na questão administrativa, né, também trabalhista, mas atua também na área criminal e também é advogado dos direitos humanos da OAB, né? Não, é da sociedade, né, dos direitos humanos. Então é um grande advogado. Nós temos lá o doutor Fábio também, a doutora Vanusa, e além deles terem os plantões dentro da entidade sindical toda terça e quinta-feira, a partir das 9 horas até as 13 horas. Quando tiver gente lá, ele atende, né? Perfeito. Das 9 horas em diante, terça e quinta-feira. Além disso, ele tem um escritório que fica ali na Gaspar Viana, ali, próximo a Padre Otico, lá no 8º andar do edifício Chamier. Eu perguntei isso a você porque eu sei que você vai trazer uma informação que é muito importante para os associados Sindicep, que é uma questão que remonta a um recurso que foi vencido e agora já precisa mais de uma participação. Então, muitos associados que se afastaram do Sindicep por conta da pandemia, por conta de outros problemas, hoje eles poderão retornar e lutar em conjunto, porque quanto maior for o número de pessoas, mais retorno se terá. É o que o comandante Amorim sempre dizia na hora do aposentado na Rádio Clube do Paraíba 690: unidos seremos fortes. Mas nos fale dessa vitória, já vamos dizer, possibilidade de você ter um retorno de uma coisa que era sua e que você tinha perdido. Surgiu agora, é novo essa questão dessa nova ação jurídica, né? Aliás, surgiu no Brasil quase todo, né? Mas havia uma certa dúvida em relação a isso. É a questão do PASEP, né? Muito bem. Porque há uma questão aí em que esse PASEP, que a pessoa, quando aposenta, recebe aquilo que era depositado lá na sua conta, ele não foi corrigido, não teve uma correção legítima, né? Sim. E aí alguns sindicatos entraram com ação, mas nós aqui do Sindicep Pará
nós, com medo talvez de não ter êxito nessa ação, a gente ter que pagar um honorário de sucumbência, nós fizemos o escritório do Pedro Cavalero, ele fez uma ação piloto. E com o pessoal da Regional de Itaituba, servidores da Regional de Itaituba. E deu entrada nesse processo, pleiteando a regularização desse PASEP, desse dinheiro. E agora saiu a sentença favorável que os servidores têm direito à correção desses valores que foram recebidos quando as pessoas se aposentaram. Tem um prazo de 10 anos que tem a prescrição, né? E havia também uma dúvida em relação a quem seria o réu, seria a União ou o Banco do Brasil. Então, os juízes, nesta sentença, decidiram que quem é o réu é o Banco do Brasil. Foi o Banco do Brasil que não fez as correções devidas para o pagamento desse dinheiro do PASEP. Então, tem gente que tem um montante relativamente alto, né? E que tem que buscar esse dinheiro que lhe foi retirado, né? Então, essa ação ela vai agora se expandir por todos os filiados do sindicato, aqueles que têm o direito, né? Mas para isso os companheiros têm que ser filiados ao Sindicep. Então por isso nós estamos chamando a filiação. Não é só pela questão dessa ação, mas por todos os percalços aí, a luta que tem, né? Que vamos ter para frente aí, de reestruturação de carreira, né? De legitimar os aposentados e pensionistas nesses possíveis novos planos de carreira, para que não ficar de fora. Uma melhor remuneração e também essa questão jurídica aí. Para entrar com o processo, tem que ser filiado ao sindicato. Se não for filiado, não tem como o advogado ajuizar essa ação, né? Então, aqueles que estiverem interessados, pode procurar o sindicato. Lá nós temos um setor de política sindical e sindicalização, que é uma funcionária lá, nossa companheira, que recebe as pessoas e faz a filiação lá. E encaminha logo para o setor jurídico para ele ver a relação dos documentos para dar entrada no processo, nesse processo da questão do PASEP, né? Além de outras que estão correndo aí no âmbito da justiça. Com relação a essa, inclusive, existe já uma jurisprudência, né? Já que foi uma questão favorável, então abre precedente para outros, não é isso? Então você vai ter condições de quem estava fora sem possibilidade, retorna ao Sindicep e entra nesse barco e vai buscar aquilo que é de direito, que é de seu direito. Não é isso? Vai ser analisado, se ele está no rol daqueles que têm direito, porque nem todos também vão ter, né? Exatamente. Mas eu, por exemplo, não tenho, porque eu já tenho mais de 20 e poucos anos, 25 anos. Já passou do prazo. Já passou do prazo prescricional e não tenho direito, mas... Tem quem tem, né? Tem quem tenha direito. Então, tem que aproveitar e fortalecer o sindicato e buscar o seu direito. Fortalecer a luta, né? Isso. Porque se você fortalece o seu sindicato, você tem respaldo para a luta lá em Brasília. É isso que nós precisamos. Tudo é Brasília, né? Aguinaldo, teria mais alguma coisa? Eu sempre quando eu estava no Rádio Clube, né? Sim. O comandante Amorim, ele achava graça quando eu dizia assim: eu vou entrar de férias, comandante. Aposentar, você entra de férias? E eu vou tirar aí uns dias de férias que eu vou... Muito justo. Lá para São João de Piraba. Meu abraço ao pessoal que estão nos assistindo. São João de Piraba, lá, Salinas, né? É verdade. Eu estou indo para lá, tem um barracozinho lá no ramal. E eu vou com a minha esposa passar uns dias lá comendo um
peixe lá. Tomando açaí. Tomando açaí. Eu não vou para a bagunça lá da praia porque é muito complicado, né? Eu fico lá no... Mas é muito justo. Agora deixa eu fazer só aquela leitura de uma mensagem que foi encaminhada para você. Seu Aguinaldo, bom dia. Há muito tempo, desde quando o senhor fazia parte do programa Hora do Aposentado, pela Rádio Clube do Pará, que tenho vontade de pedir algo. Seria possível o senhor conseguir as gravações, sem ser pela internet, dos programas que atualmente o senhor participa? Olha, isso aqui interessa a nós, posso até ajudar nisso. Eu quero postar esses programas no grupo que eu criei para postar informações sobre assuntos do sindicato. O grupo da Regional do Tapajós, que eu criei com a mesma finalidade, acabou. Isso mesmo, acabou porque alguns filiados e o coordenador geral da época, que ao invés de tratar de assuntos referentes ao sindicato, se deleitavam com xingamento entre si por causa de Lula e Bolsonaro. Com isso, foram afastando os filiados do grupo, até que só ficaram o coordenador geral e mais 2 bolsonaristas. E se acabou o grupo. Então agora eu tenho um grupo que criei como administrador, eu só faço postagens de assuntos do sindicato. Se alguém quiser mais explicações, fazer observações ou reclamações, vai até o meu privado e conversa comigo. Então quero levar mais esse serviço da sua coordenação para os filiados do seu Aguinaldo. O senhor poderia me ajudar nisso? E agradeço antecipadamente. Aguinaldo, eu creio que sim, né? Nós podemos verificar quais são os programas que foram lá, que você teve participação, e aí copiarmos e, através de você, passar para essa pessoa aqui. Deixa eu ver se ela está... Ela apenas não fez a identificação. Mas é fácil de verificar por conta do encaminhamento que foi dado. O importante é que o pessoal continua a acompanhar aquele trabalho que foi feito naquela época do saudoso comandante Amorim, no qual o Sindicep era, inclusive, um dos mais fortes sindicatos aqui no nosso estado. E agora continua lutando para a busca, a reconquista dessa posição, desse patamar. Mas é preciso que haja participação dos associados e das pessoas que têm direito a se associar. Basta ir procurar o Sindicep. Vou pedir que o Aguinaldo repita mais uma vez o endereço, e, se possível, um contato telefônico ou de zap, para que as pessoas busquem esse sindicato e, consequentemente, vejam o que tem de benefício por conta do direito adquirido por essas pessoas, como é o caso de quem encaminhou essa mensagem para você. Nilton, eu acho que seria interessante se a gente pudesse resgatar alguma coisa lá da Rádio Clube, mas acho difícil, né? Mas tu sabes que houve muitos programas ali maravilhosos, né? Em que eu, modestamente, muita coisa que eu falei lá, depois aconteceu, né? Perfeito. Aconteceu, até hoje está acontecendo, né? O que eu previa lá, que eu falava, a gente dialogava lá com o comandante Amorim e outros companheiros com o Subcosta e tal. Sim. Tudo aconteceu dentro daquilo que a gente se expressava. Seria bom, mas, inclusive, uma entrevista que eu fiz com você sobre a Convenção 151, que foi maravilhosa, deu uma repercussão grande, né? Mas eu não sei se vamos conseguir fazer isso. Mas nós podemos fazer. Da minha parte, eu vou poder fazer uma revisão, ver o que nós conseguimos, entrar em contato também com os companheiros da Rádio Clube. Não sei se eles fizeram as gravações, mas, de qualquer maneira, qualquer material que nós tenhamos, alguém que queira informação pode procurar. Repita o endereço, o telefone, o zap que a pessoa pode lhe procurar. A nossa sede é na Travessa Mauriti, número 2239, no bairro da Pedreira, né? Fica próximo aí a Duque de Caxias, fica entre a Duque e o canal da Visconde de Inhaúma. E o meu celular, vocês podem ligar para o meu celular, que não tem problema de eu atender, não. 989-3636-25. Repita. 989-3636 de novo, 25. Perfeito. É zap, né? É zap. Perfeito. E o pessoal aí do interior, é só procurar, que você... Não é fácil de achar, né? Por exemplo, lá em Santarém, eu não tenho o endereço aqui, mas é só
qualquer pessoa sabe onde fica a sede do sindicato lá. Santarém, quem comanda lá é a companheira Regina e o companheiro Brito, né? E temos também advogado lá. Temos lá esse companheiro Maurica lá em Itaituba. Temos em Altamira, que é o companheiro Domingos, também é muito conhecido o nosso sindicato lá. E aqui na Estrada, o companheiro Antônio Maria, que também toma conta. E é só telefonar para o meu telefone que eu dou o endereço exato. Porque eu não vim prevenido aqui trazer, porque nós tivemos mais mudanças aí, né? Porque é alugado os locais e sempre a gente está, às vezes, se muda, né? Um ano, 2 anos, está se mudando e tal. Mas no outro programa que eu vi aqui, eu vou trazer a lista completa dos endereços, inclusive os telefones dos diretores titulares de qual vocês podem fazer o contato. Perfeito, maravilha. Meu amigo, quero agradecer mais uma vez a sua participação, parabéns pelo teu trabalho, pela tua luta, e conte conosco, assim como todos os associados do Sindicep podem contar conosco. Aqui vocês têm uma tribuna para vocês trazerem as coisas de interesse da classe, do sindicato, tá certo? A fortalecer as lutas. Muito obrigado, Aguinaldo. Então, aguardamos você no próximo programa, na sua volta. Aproveite bastante essas férias. Aposentado por férias é interessante, realmente. Aproveite bastante as férias e volte sempre firme e forte. E não esquecendo, como dizia o comandante Amorim, unidos seremos fortes. Ok? Ok, Nilton. Meu amigo Juan. Hertz, transmitindo as últimas novidades para você viver melhor. Rádio Estado Digital, uma emissora do Grupo Estado de Comunicação Digital.